Teleaula Parnamirim. Oi, galera! E aí, tudo bem com vocês? Mais uma aula de geografia para vocês que é do 7º ano. Então, me chamo Caionara Alves e vim aqui para dar uma aula para vocês daquele capítulo 8 maravilhoso. Qual é o assunto? Brasil, diversidade cultural e afro-brasileiros, tá? Cultural e os afro-brasileiros. Então, vamos saber a nossa mistura, tá certo? Trata-se de uma mistura. O nosso Brasil é uma grande mistura, né? Entre povos. Eu estou falando dessas etnias. Etnia negra, né? Etnia indígena, etnia europeia e várias outras que vieram depois. Mas essas são as principais, certo? E aí a gente tem um povo misturado, colorido, maravilhoso. Isso é que é a beleza da nossa população, né? É um país colorido, né? Um país misturado. E aí a gente vai perceber que é necessário aprender outra palavrinha que lembra mistura, miscigenação, certo? Então, a composição étnica brasileira da região, veja, aqui a gente vai ver quais são as concentrações, né? A concentração das etnias nas regiões. Mas a palavra que eu falei para você, o que significa? Significa um cruzamento interpovos, entre povos, cruzamento mesmo. Mesticismo, né? O mestiçamento, a mistura, né? E aí a gente vai ter esse Brasil tão colorido, é o nosso povo, que é essa mistura de cores, essa pele, né? Que ela se mistura, ela fica aí a cara do Brasil, né? Que é aquela pele bronzeada, né? Que o povo fala, mas é porque nós temos aí a mistura do negro africano muito forte na nossa população. E aqui a gente percebe, ó, aqui, a maioria aqui no Nordeste, por um exemplo, que é a nossa região, nós temos a maioria que se declara parda, certo? Lá no finalzinho do nosso material, a gente vai ver aí um dado muito importante. E em contrapartida, aqui no Sudeste, nós temos o contrário. A maioria é branca. Isso tudo, gente, tem a ver com as nossas raízes históricas, beleza? Da colonização. O professor de História já deve ter ensinado isso a vocês em algum momento, tá? Então, ó, nós temos aí uma mistura, nós temos aí entre o Sul e o Sudeste um percentual maior de pessoas brancas, né, que se declaram brancas, de cor da pele, por região. Nós temos aí o preto, que é realmente os mais próximos, né, os descendentes do afro, né, afrodescendentes. Nós temos uma pequena parcela, porém, esse misticismo foi tão grande que aí deu origem aos pardos, certo? Aos pardos. Eu, por exemplo, no meu registro, tem lá cor parda, certo? Ou muitos antigamente colocavam a cor amarela, né, da pele. Mas aí a gente já vê que são o quê? É resultado dessa mistura. Então, o verdinho, galera, essa cor verdinha aí é a parcela da população que se declara parda, certo? E aí a gente tem aqui, ó, vocês podem dar uma copiadazinha aí no caderno de vocês, esse trechinho onde ele diz assim: apesar de existirem diversas teorias sobre miscigenação, a mais conhecida é o do antropólogo Darcy Ribeiro. Gente, Darcy Ribeiro foi um camarada que escreveu um livro que é dito como o povo brasileiro aqui, ó. Então, isso aqui é a capa do livro dele. Então, pela capa você já percebe que ele vai falar sobre essa mistura da população brasileira e toda a sua história, né? Ele acredita que a população brasileira foi formada pelos indígenas, africanos e europeus, beleza? E o próximo passo, a gente vai ver os grupos formadores da população brasileira. E aí a gente tem os indígenas, que é uma herança valiosíssima, a gente aprendeu muito, nós temos o nosso vocabulário, certo? Nós temos algumas importantes heranças vindo dos indígenas, a gente traz consigo, né? De geração em geração. Então, alguns vivem isolados, esses povos, né? Outros em reservas, ou em cidades, outros em situações precárias, condições de vida. Nós vimos aí em alguns noticiários a situação do indígena, né? Nessa pandemia. Então, muitos adoeceram, muitos não conseguiram sobreviver,
por conta da sua imunidade, devido que o homem branco, né, levando o vírus para dentro das aldeias, né? Muitos missionários aí tentando fazer seu trabalho, né, de religiosos e coisa e tal, e alguns invasores. Então, eles ficaram vulneráveis a essa pandemia. Então, eles estão em condições precárias, muitas vezes eles sofrem de outras doenças, mas estão afastados e sem muita falta, né, da política pública para o indígena. E agora que a gente vê aí na mídia algumas representações políticas, né, para defender esse povo que era dono, o primeiro dono da nossa terra, né? Foi a primeira etnia que aqui a gente vê em registro do povo brasileiro. Então, importantes contribuições. Conhecimento sobre meio ambiente, a flora e a fauna, cultura, a diversidade linguística, muitas palavras do nosso português vêm da língua tupi-guarani, certo? E aí a professora de português já pode explorar esse assunto aí que é maravilhoso. A flora e a fauna, muitos comportamento de animais, né? Eles sabem para quê, muitas vezes eles têm o conhecimento da escuta da natureza e eles sabem exatamente a linguagem da natureza. A flora, eles têm o conhecimento, os indígenas, de cura pelas plantas, né? E a gente sabe muito bem que isso vem de geração em geração. E aí a gente tem aqui, ó, a distribuição, dos indígenas. Nós temos aqui o mapa do Brasil, bem coloridinho para vocês. A legenda, tá? Aqui é o título. Lembrando, né, as linguagens do mapa, os elementos do mapa, ó. Distribuição da população indígena do Brasil é o título. Aqui nós temos, né, alguns dados, ó, municípios com maior quantidade de indígena na região aqui do Amazonas. 3 cidades. A primeira, São Gabriel da Cachoeira, tem 29.017 indígenas. São Paulo, de Olivença, né, outra cidade, 14 mil, quase 15 mil indígenas. E a outra cidade concentra, né, a cidade de Tabatinga, concentra quase 15 mil indígenas também. Então, aí a gente tem todo o nosso Brasil aí um pouco, né, de remanescência, né, indígena. Então, está mais do que provado que a história do Brasil, todo o território existia sim índio antes do branco chegar aqui. Então, o próximo nosso passo é para dizer que, além de toda essa beleza que eu falei, de toda essa ajuda, contribuição, existem as lutas, certo? Tá? Então, contra invasores continuam, e a gente já diz aí, lembrando, né, dos novos fatos. Eu quero que vocês se lembrem, se situem agora, no momento contemporâneo. Tá? Existe uma representação indígena muito forte, tá? Hoje, né, tanto no poder político, nas comissões organizadoras, né, de indígenas liderando movimentos, tá, a favor da causa indígena. Que aí a gente vê uma falta de representação política nos poderes públicos aí, das várias instâncias, e assim a gente já lembra, né? É possível ter política pública indígena, é possível melhorar as políticas que já existem. Por quê? Porque o índio, ele é o nosso primeiro representante, né? É um povo que precisa ser preservado. O índio, ele tem representação, sim, mas ainda precisa ser ouvido. Por quê? Porque existe uma causa maior, né, que é o agronegócio, como exemplo, que está matando o índio. Isso é uma charge, certo? Muito forte, onde a cerca ela mata o índio. O que essa cerca está fazendo aqui, professora? Representando os latifúndios, representando a extensão da fronteira agrícola que vai adentrando. Lembra? Invasores continuam. E quem é que dá lucro nesse mundo capitalista? O índio? O agronegócio. Então vamos deixar a boiada passar, né? Vamos deixar a boiada passar, se é que você me entende nas entrelinhas. Então, aqui tem outra
outro povo maravilhoso, né? Os portugueses, né? A gente diz assim maravilhoso, entre aspas, mas eles deixaram um legado bem bacana para nós, tá? Não só a cor branca aí que a gente vê, né? Em algumas pessoas na nossa população, mas também alguns legados da história que depois vocês vão dar uma sacada aí na história do Brasil, vocês vão ver o legado dos portugueses, tá? Mas aí, essa mistura de imigrantes, né? Nós temos aí os portugueses e outros imigrantes que vieram, né? Abarcar aqui toda a sua responsabilidade com essa miscigenação. Então, em termos quantitativos, a gente pode dizer aí, os principais, os portugueses em primeiro lugar, em segundo lugar os italianos, tá? Em terceiro os espanhóis e outros, né? Como alemães, japoneses, depois vieram os chineses, né? Os europeus do leste europeu, eslovacos, nós temos também asiáticos, não só japoneses, como chineses, mas também libaneses, tá? Então nós temos, olha aqui no mapinha, a prof vai apontar para vocês, tá bom? Então esse mapa bem colorido, eu trago os mapas bem coloridos, com as cores aqui bem fortes para vocês enxergarem direitinho, tá? Então nós temos a incidência do japonês até, ali na região norte, que a gente pensa que só tem índio. Não, pessoal, nós temos aí asiáticos, viu? E uma coisa impressionante, né, que nós temos, e aí eu já trago vocês aqui para São Paulo, na bolinha verde, é para dizer para vocês que existe um bairro chamado Bairro da Liberdade, onde tem a maior concentração de japoneses fora do Japão no mundo, ok? Então a gente tem aí no nosso Brasil uma concentração de japoneses, tá? E aí eles foram ali se misturando com outros e tal, e assim foi crescendo essa população com descendência japonesa. Mas temos também japoneses realmente, né, asiáticos vindo, né, com as suas famílias para cá, né, fugindo de guerra ou até mesmo à procura de uma oportunidade, enfim. Nós temos aí períodos históricos que fizeram com que esses imigrantes vierem-se para cá. Então, tudo isso foi provocado, tá certo? Alguns, agora, a gente pode lembrar que alguns vieram com desejo, né, de conhecer, de ficar, ou até mesmo formar famílias e tal. Então, outros motivos, mas o principal foi guerras, fome, crises econômicas e assim o fluxo migratório naquele tempo, 1930, né? Aí onde houve antecipadamente, em 1929, onde houve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a gente viu aí uma crise do capitalismo enorme, onde os imigrantes vieram para cá à procura de oportunidade de emprego. E assim foi se fazendo toda essa miscigenação, certo? E falando sobre os libaneses, que eu falei para vocês, vocês lembram que esse ano houve uma explosão no porto de Beirute, capital do Líbano? Pois bem, o Brasil, ele foi com a comitiva para lá, para ajudar, né? Onde aquele país estava passando por uma crise, tá? Eu sei que vocês ainda são muito novinhos, ainda vão estudar isso a fundo, mas deixa eu contar essa história. Então, os libaneses, né? Por que o Brasil foi lá com a comissão? Porque existe mais libanês aqui no Brasil do que no próprio Líbano. Vocês acreditam nisso? Pois é uma diferença entre 4 milhões de libaneses a mais aqui no Brasil do que no próprio Líbano. Então, para vocês perceberem o quanto houve essa migração para cá. E os libaneses, eles estão em toda parte, em todas as regiões também. E assim como os espanhóis, os italianos, os portugueses, que foram os nossos colonizadores, assim como os alemães. Os alemães, gente, eles estão concentrados na região sudeste e sul. E não tem, em outras regiões. Porque aqui foi a região que eles mais se adaptaram, né, pelo clima e coisa e tal. Quando vocês forem visitar alguém lá no sul, lá no sudeste, vocês vão ver algumas cidades que parece que vocês estão numa vila europeia, né? Eles trazem consigo toda a sua cultura e isso é maravilhoso. Então, o próximo passo, gente, a gente vai ver aqui a questão eu vou só esconder um pouquinho aqui,
esse slidezinho, esse slide, esse próximo slide agora, que eu vou passar, ele fala um pouco mais sobre miscigenação, que a gente acabou de ver, né? Mas com uma certa figura emblemática, certo? E eu me identifico por demais com essa figura. Primeiro porque eu me considero negra, né? E aí eu podia dizer preta, né? Porque uma palavra, a gente aprendeu a falar sobre preto e negro, qual é a diferença, né? Por que não preto? Por que não preto? E aí a gente lembra que existe uma discussão muito dilemática, preto ou negro, né? E aí a gente vai ver, né, nesse ano muito mais forte essa questão do racismo estrutural, né? E aí essa miscigenação que vem do negro africano, que é o segundo povo, né? A segunda etnia que vai ajudar esse povo brasileiro a se miscigenar. Então esse negro africano que ele veio acorrentado, né? Ele veio aprisionado violentamente tirado de seu país, do seu continente. E aí a gente sabe também que esse negro que veio para o nosso Brasil, né, acorrentado, escravizado pelos portugueses europeus, né, veio já de uma maneira já muito mais violenta. Eles foram vendidos como uma matéria-prima. Eles foram vendidos como um produto, né? Eles já eram o quê? Prisioneiros no seu próprio país, prisioneiros de guerra, né, de guerras civis, lá no continente africano. E eles foram vendidos pelos próprios negros, que eles têm isso, eles faziam isso. E os portugueses aproveitaram isso e trouxeram para o Brasil como forma de mão de obra escrava, tá certo? O negro muito resistente era visto como um animal de tração. Então, ó, todo brasileiro, mesmo alvo de cabelo louro, mesmo alvo, né, de cabelo louro, traz na alma, quando não na alma e no corpo, a sombra, ou pelo menos a pinta do indígena ou do negro. Olha que coisa linda, Gilberto Freire, em Casa Grande e Senzala. Ele vem dizer esse trechinho em sua obra, linda, maravilhosa e necessária, né? É bom que a gente saiba, né, que existe, né, escritores brasileiros que vêm, né, falar sobre essa causa, falar sobre essa verdade do nosso povo. Daí, aí uma verdade que a gente tem que saber, né, que a gente tem que propagar daqui para frente. Você não deve ter vergonha do seu cabelo enrolado. Você não deve ter vergonha da sua pele escura. Você é assim, você é brasileiro, certo? Então, ó, calcula-se em média cerca de 3,5 milhões de negros africanos desembarcaram aqui no Brasil entre 1502 a 1870. Então, veja, eram 10 milhões que saíram do seu continente, da sua terra-mãe. Mas nesse caminho, morreram no meio do caminho, foram mortos ao tentar fugir. Então, se perderam no caminho e chegaram para desembarque no Brasil, 3,5 milhões de negros, certo? Foram submetidos a condições brutais de resistência, de existência, né? Muita coisa aconteceu de violenta com esse negro. Assim era plantada o quê? A semente do racismo no Brasil. Tá certo? Então, hoje a sociedade debate o racismo estrutural, a discriminação racial, a violência contra os negros, a segregação socioespacial. Onde é que tem mais negro? No centro da cidade? Nos bairros mais ricos? Onde é que tem mais negro, gente? E aí eu vou dizer a vocês que daqui a pouco vocês vão ver aí um dado importante sobre essa integração, essa discriminação racial dentro do mercado de trabalho, certo? A violência contra esses negros é gratuita, pode ser em qualquer lugar. Só porque ele tem o quê? A pele negra, certo? E aí a gente vê isso muito mais claro, né? Muito mais claro. Deixa eu passar aqui. Essa desigualdade entre brancos e negros é importante a gente saber para a gente ter uma ideia, gente, da dimensão. Porque o negro hoje, ele realmente precisa de políticas públicas urgentes, né? A gente chama isso, a gente vai tratar no finalzinho desse capítulo,
com o nome Políticas Públicas para o Negro, né? E a gente vai ter um nome bem específico, não vou dar spoiler, porque a gente vai chegar lá. Então, a desigualdade entre brancos e negros, a gente vê aqui, ó, analfabetismo, a gente tem mais negros analfabetos do que brancos. Taxa de desemprego, nós temos mais negros desempregados, né, do que brancos. E a renda média, nós temos aí a maior renda entre os brancos do que com os negros. Isso é a desigualdade, né? E aí a gente pode alucinar aqui que é a desigualdade, né? E também a segregação espaço-social. O negro, muitas vezes, ele não tem representação, não tem espaço para ele, certo? E aí, isso é histórico. E aí eu já coloco aqui para vocês esse quadro, que talvez não seja tão nítido, mas eu vou ler um por um. Aqui, ó, é sobre o negro na escola, né? Nós temos aí cerca de 50, né? Somente 50 mil, quase 51 mil negros alfabetizados, certo? Na idade normal. Nós temos um aumento de 18,2%, né? De homicídios de negros. Então, a mortalidade de negros é bem maior do que de brancos. Nós temos 68, quase 69% das mulheres mortas, né? Por agressão, elas são negras, certo? São negras em sua maioria. Aqui nós temos esse outro dado, os autores que publicam livros, né? A maioria, as maiores editoras nos últimos 14 anos, 93% são brancos. Então, o negro ele não tem muito acesso ao intelecto, né, para poder produzir, né, um livro. Nós temos aí vários intelectuais, inclusive o nosso grande Milton Santos, ele é negro, ele era negro, né? Ele é tão vivo que eu digo no verbo presente. E aqui o Brasil separado, ó, são 54% que se declara negros ou pardo, né? As pessoas negras totalizam 74% que utilizam o SUS, uma política pública extremamente importante, que é para todos, tá? Mas por quê, né? E aí a gente vem aqui, ó, com a questão das políticas e os movimentos, né? Os movimentos afro-brasileiros. Vidas negras importam, todas as vidas importam. Mas se você colocar, né, a vida do negro, e aí eu vou pedir licença para vocês ouvirem aqui, uma frase dita numa música da nossa querida Elza Soares, onde ela diz: a carne mais barata do mercado é a carne negra. Então, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Então, a carne negra, ela está assim, ela está realmente na segregação, né? Segregação social. Então, os movimentos, eles chegam aqui para dizer, ó, basta, o negro, ele tem vez, ele precisa, porque vidas negras importam. Se você tiver um negro e um branco, pobre, a uma vaga de emprego, quem vai ficar, o branco ou o negro? Pense nisso. Então, desde a década de 60 e 70, esses movimentos eles vêm buscando, né? Então, esses negros ganham maior força no Brasil, né? Sob a influência de movimentos que já vinham de lá dos Estados Unidos. Inclusive, esse ano, né? Vidas Negras Importam, veio de lá, daquele acontecimento, né? Com um negro que foi sufocado até a morte. E aí, dia 20 de novembro, daqui a pouco, né? A gente faz uma parada, reflexão aí, que é o Dia da Consciência Negra aqui no nosso Brasil, ok? Então, a última coisa que vocês têm que saber no nosso capítulo, ações afirmativas. Lembra daquilo que eu disse que eu não ia dar o spoiler? Pois bem, as políticas públicas, tá? A gente chama de ações afirmativas. Uma delas, as cotas, tá? As cotas raciais. Então, as cotas raciais, gente, é uma ação afirmativa. Para quê? Para colocar o negro, né? O descendente afro que se declara, porque a lei você pode se declarar negro, tá? E aí vai participar das cotas dentro das universidades. Então a gente tem um dado importante aqui, ó, que no Brasil a cota surgiu no ano 2000, sendo a Universidade Estadual do Rio de Janeiro a pioneira, a primeira.
tá certo? Então, o que são ações afirmativas? São políticas, né, focais que alocam recursos em benefício de pessoas pertencentes a um grupo discriminado e vitimados pela exclusão socioeconômica, no passado ou no presente. E aí a gente vê o quê? Uma dívida histórica com o negro. É necessário que se discuta as cotas, né? É necessário que a gente enxergue essa dívida, né, com o negro que foi escravizado e até hoje, né, foi jogado às traças, recebeu, em 1888 foi decretado, né, que seria o fim da escravidão, e o negro foi jogado à sua própria sorte, né? Até hoje ele perdura nos seus guetos, né? Nos pés dos morros, nas favelas, nas periferias. E aí, implementações, né, de ações afirmativas no combate à desigualdade é um tema polêmico. Você é contra ou é a favor das cotas para os negros, né? As cotas raciais? E aí fica a pergunta, né? Com vocês também fica um deverzinho aí, mãos à obra, né? Uma atividade bem maravilhosa da página 76 e da página 77. Do livro didático de vocês, beleza? Aquele que não tem um livro, só curte, né, a aula e pense nisso. Vidas negras também importam.